Boa noite, tudo bem, gente? Excelente noite para nós, excelente semana, começando mais uma semana, mais uma segunda-feira, aqui no meu Instagram, fazendo mais uma live para vocês, tá bom? Já vou começar, tá? Eu vou me apresentar novamente, porque eu tô percebendo que tem algumas carinhas novas aí no meu Instagram, tá? Sou a doutora Aline Burim, sou fisioterapeuta, sou especialista em ortopedia, dermatofuncional e saúde da mulher, tá? Sou casada, tenho uma filha, sou de Barueri mesmo, tá bom? E vamos lá falar um pouquinho, né? Um pouquinho sobre... Hoje é sobre o trabalho de parto, a fisioterapia no trabalho de parto, tá? É um assunto bem legal. Todo mundo que os médicos já estão indicando bem mais, né, do que antigamente. Então, tá bem bacana, tá? E o que faz a fisioterapia, né, no trabalho de parto? Ela atua proporcionando alívio da dor e do desconforto físico através de técnicas de respiração, posicionamento, massagem, otimizando a descida e a rotação do bebê pela pelve, tá? Mês passado eu fiquei com alguns plantões na maternidade e aí justamente eu percebi muito isso. Essa questão, né, de quando a mãe tá ali pra parir, a gente fala que tá na partolândia, né? E aí a mãe vai parir a criança e aí a médica ou a enfermeira obstetra chama a físio pra gente fazer, né, as manobras, os exercícios, uma massagem para aliviar a dor dela, né? E também para ajudar a descer o bebê, a encaixar mais, né? E a rodar o bebê. Aí ele, na hora do nascimento, ele sai bem mais fácil, né? E essa mãe não sofre tanto, tá? O profissional também oferece suporte emocional, promovendo o relaxamento e a segurança da parturiente, que é a mulher que está parindo, que contribui para uma experiência de parto mais humanizada, positiva, além de preparar o corpo para o momento do parto e para a recuperação na fase de pós-parto, que é o puerpério, tá? Funções principais do fisioterapeuta no trabalho de parto. É o alívio da dor e do desconforto. Utilizamos técnicas de analgesia, que é a diminuição de dor, tá? Como exercícios respiratórios, as massagens, termoterapia, que é bolsa de água quente, ou se não o chuveiro, que é muito, muito utilizado. Nos hospitais mais renomados, né, particulares, tem alguns quartos que tem banheira, então acabam utilizando, né, essa técnica. E para reduzir a percepção da dor, tá? Então, a gente fazendo essas técnicas de massagem, de respiração, no chuveiro quente, então dá diminui, né, na verdade, a percepção dessa dor, tá? E otimização da biomecânica do parto também, então... nós ajudamos a mulher a diminuir o trabalho, quantas horas, né, do trabalho de parto, tá? Então, ajuda a parturiente a encontrar posições adequadas, como agachamento, deambulação, que é a caminhada, que facilita a passagem do bebê através da pelve. E o suporte emocional, que é essencial, né? Oferecemos o suporte psicológico, técnicas de relaxamento, controle da ansiedade, aumento da confiança dessa mulher, né? E a sensação de segurança durante o processo de parto. Com esses exercícios também prevenimos lesões, tá? A gente orienta o corpo, né? Para movimentos funcionais que protegem o assoalho pélvico, diminuindo o risco de traumas e a episiotomia, que é aquele corte que o médico faz se a mulher não dilatou, né, tudo, tá com 8 dedos e o bebê já tá coroando e tá vendo que o bebê ou é muito grande para aquela pelve
E aí o médico acaba fazendo essa episiotomia, que é um cortinho lá embaixo, né, no períneo. A promoção do bem-estar visa a criação de um ambiente mais agradável, seguro, contribuindo para que a experiência do parto seja mais satisfatória e menos traumatizante, né? E a preparação para o parto e o pós-parto. Atua no pré-natal para fortalecer a musculatura e na recuperação após o parto, que é o puerpério, com foco no restabelecimento do bem-estar físico da mulher. Benefícios para a parturiente, que é para a mulher que está parindo. Maior confiança e controle durante o parto, tá? Uma redução de tempo de trabalho de parto, melhora na capacidade física e respiratória, menos ansiedade, menos dor e a recuperação mais rápida nesse puerpério. Durante o parto normal, quando o bebê passa pela vagina, esses músculos são comprimidos e, além de sofrerem com essa compressão, podem ser lacerados, que é os músculos do assoalho pélvico, estou falando, quando rasgam espontaneamente. Ou o médico precisa fazer a episiotomia, que é um corte nessa região para permitir a passagem do bebê, como eu tinha comentado. Esses tipos de lesões podem prejudicar a função do músculo do assoalho pélvico, que principalmente após o parto, que aí contribuindo para o surgimento de incontinência urinária, prolapso de órgãos pélvicos, que é a descida, né, da bexiga, que muitos falam que tá com a bexiga caída, né, e a diminuição na sensibilidade ou dor na relação sexual. Então, todos esses fatores, né, de uma episiotomia, de laceração, grau 3, grau 4, que são os mais graves, todos esses fatores acabam diminuindo, né, essa sensibilidade ou a dor durante a relação sexual. E realizar a fisioterapia para o parto normal ajuda a diminuir e até mesmo evitar lesões no assoalho pélvico durante o parto. A fisioterapia pode auxiliar as futuras mamães no pré-natal, no trabalho de parto e durante o puerpério. São diversos tipos de fisioterapia aplicadas nas gestantes. Os benefícios vão desde a prevenção de trombose ao preparo muscular, além de adaptação postural e treinos respiratórios, podendo reduzir dores no preparo para o parto. E atenção, mesmo a gestante apresentando uma patologia de alto risco, a físio é empregada de maneira adequada, individual e segura para cada gestante. Ou seja, cada gestante é uma paciente que, independente se é primigesta ou mais, se é o primeiro filho ou tem mais filhos, cada gestação é única. Então, cada sintoma, cada desconforto, cada dor é diferente uma da outra, tá? E aí a fisioterapia é voltada justamente para o caso clínico, para aquele desconforto de cada mulher naquele momento. E qual a importância do preparo fisioterápico para a mãe e esse bebê? Melhora da percepção da postura, da mobilidade corporal, melhora na musculatura a cada alteração da gestação, melhora das dores posturais, melhora da qualidade respiratória, prevenção de doenças circulatórias como inchaço, né, que geralmente na reta final da gestação a maioria das gestantes começam a ter aquele inchaço, né? Prevenção de incontinência urinária, o relaxamento e alongamento muscular melhora da percepção dessa musculatura do assoalho pélvico, melhorando a força e o relaxamento e o preparo para o parto. No parto em si, o que a fisioterapia pode fazer? Durante o parto, colocamos em prática todo o treinamento antes feito no pré-natal, tá? Como as posições que favorecem a descida do bebê de cada fase do trabalho de parto e auxilia também no alívio das dores, além, claro, do apoio emocional ao casal. As mulheres que fazem cesariana também podem se beneficiar desse atendimento, como? Sim, as mulheres que realizam cesárea podem usufruir de toda a fisioterapia pélvica, tanto no pré quanto no pós-parto, com um diferencial que é não participar do preparo perineal para o parto.
No entanto, podem se beneficiar da melhora da percepção da musculatura pélvica. Com isso, a fisioterapia para gestantes é benéfica para a mãe e o bebê. Diminui as dores causadas pela gestação, ajuda a prevenir o ganho de peso excessivo, constipação, perda urinária e favorece a recuperação no pós-parto. O parto. Trabalhamos o corpo da mulher pensando no bem-estar durante o parto. Temos como objetivo otimizar a descida e a rotação do bebê durante o trabalho de parto. Treinamos por meio de exercícios e aparelhos para o alongamento. E assistência fisioterapeuta no trabalho de parto. Valoriza a autonomia dessa mulher no processo do trabalho de parto por meio do uso ativo do corpo e de métodos não farmacológicos para alívio de dor, tá? O estudo que eu estava estudando, que eu estava lendo, aliás, desculpa, verificou que a percepção da puérpera frente a essa assistência da físio recebida durante o trabalho de parto foi essencial para diminuir a dor dessas mulheres, para reduzir o tempo de trabalho de parto, e assim, foi real, assim, é muito bacana. E trata-se de uma pesquisa, né, com dados coletivos, né, que fizeram um questionário e com uma entrevista aberta com algumas perguntas relacionadas à assistência da físio, né, e no parto. Foram colhidas, né, incluídas 12 mulheres, 12 puérperas, tá? A partir do análise do conteúdo das entrevistas, foram criadas 3 ideias centrais. A experiência do parto, a assistência fisioterapêutica e a fisioterapia para alívio da dor. Pode-se concluir que na percepção das puérperas, a assistência da físio tem um papel importante para a redução do quadro álgico e da ansiedade, pois contribui para o suporte emocional, além de promover o relaxamento nesse momento, né? E pode auxiliar também a mulher a preparar-se e conscientizar-se sobre a necessidade de se manter calma, relaxada durante o trabalho de parto, que não é fácil, né? Para isso, o físio poderá utilizar os métodos não farmacológicos, como a termoterapia, que é essencial, né? Que é o uso do chuveiro ou banheira, né? As técnicas de massagem, técnicas de mobilidade da pelve, de respiração, né? Então, de consciência corporal, com o intuito de proporcionar relaxamento e essa redução dessa dor. E aqui eu colhi alguns depoimentos, né, de algumas mulheres, quando eu estava lá de plantão no hospital, e elas falaram assim, eu vou ler para vocês, ó. Eu acho que foi bem diferente do que eu imaginava que fosse, do que as pessoas falavam. Eu achava que era bem mais tranquilo, e eu acho que é uma coisa muito emocionante. Vai de cada pessoa para saber como é que vai ser cada parto. Acho que é uma experiência única e super valeu a pena ter tido essa ajuda dessa fisioterapia. Teve uma outra que falou assim, outra puérpera: foi surreal, foi bem transformadora. Não foi nada como eu imaginava. Achei que eu ia sofrer, iria ficar... Peraí, que tá escrito, gente, com papelzinho de mão mesmo, sabe? Eu só escaneei e coloquei aqui. Eu não imaginava que eu fosse ter o meu filho bem de forma leve, diferente do que a minha expectativa. E ainda relataram sobre a dor que o processo do trabalho de parto gera. Aí uma falou assim, foi algo diferente. Ele não foi tão ruim. O que dói mais é a parte das contrações. Foi bem sofrido, uma dor bem diferenciada das que já tinha passado. Mas no final, foi um alívio. E quanto à assistência da físio, né, recebida durante o trabalho de parto, a maioria das puérperas relataram que a intervenção realizada ajudou nesse momento, tanto para se sentirem seguras,
quanto para o alívio da dor, conforme os relatos. Outros relatos. Me ajudou bastante. Fala da respiração, que a gente fica bem apavorada. Porque quando vem a dor na hora da contração, a gente não sabe se respira, o que faz, né? Em que posição fica. Então, o papel da físio foi muito importante nesse sentido. E a gente foi muito bom ter alguém do nosso lado, assim a gente se sente mais segura. Aí outra puérpera falou, me ajudou bastante, me ajudou a me acalmar, me ajudou a não sentir dor e a me concentrar. Para mim foi muito bom e a equipe está de parabéns. Além da contribuição com os aspectos físicos, né, pode-se observar também um apoio emocional, que querendo ou não, o médico ou a enfermeira obstetra está ali mais focado na parte física, né? Então a gente que é a físio, que está do outro lado, está ajudando essa mulher com o lado emocional também, e também com diminuindo essa dor, esse desconforto. A gente muda a posição que ela está, leva para o chuveiro, volta para o leito, ou faz exercício na bola, sabe? Então a gente tem esse manejo todo, né? Para esse terror que todo mundo fala, né? Que era o parto normal, tá caindo por terra, né? Então já tá bem mais tranquilo. Tem muitas técnicas novas, muita coisa diferente que dá pra gente utilizar, né? E dá pra essa mulher mais consciência do corpo, mais tranquilidade, mais felicidade, né? Até na hora do parto mesmo. Porque a gente sabe que depois que o bebê nasce, tá tudo lindo, né? Mas o antes não é bem assim. Então, a fisiopélvica tá aí justamente para ajudar essas pessoas, né? Essas mulheres a não sofrer tanto na hora do parto normal, tá? Principalmente em hospital público, né? Que a realidade, infelizmente, é totalmente diferente de hospital particular, né? O hospital particular tem a questão da analgesia, que a mulher tem um direito, né? Mas o hospital público já não é bem assim, né? Que funciona. Então, é muito importante essa questão, né? Da físio estar auxiliando essas mulheres. Aí tem uma outra paciente que falou assim, foi maravilhoso. Acho que a fisioterapia fez toda a diferença. Me ajudou muito, tanto no suporte emocional, quanto nas posições, que eu já estava com dor de um lado e a médica insistindo naquela mesma posição. Aí veio a físio, conversou e aí conseguimos mudar a posição, eu fiquei mais relaxada e minha filha nasceu com mais tranquilidade. E isso foi muito, muito emocionante de ver na hora, sabe? Presenciei vários casos assim, então foi bem bacana. A gente vê que realmente a fisioterapia pélvica no centro obstétrico, né, faz toda a diferença para essas mulheres, toda. Aí outro depoimento, falou assim, a gente sozinha, no primeiro filho, tu não sabe o que tá fazendo. Não sabe se tem que respirar, como que tem que respirar. Ninguém explica isso pra gente. O médico não tem essa percepção, né? E quem tá de acompanhante, normalmente, tá perdido ainda, tá mais perdido que a gestante, né? Então, ter esse suporte, né, emocional, esse suporte para diminuir essas dores, né, e com coisas simples, né, com uma bola, com um banho bem quentinho no chuveiro, com exercícios respiratórios, de concentração, para você se conectar mesmo àquele momento, né, porque a dor é imensa mesmo. Foi muito fundamental a fisioterapia. Se não tivesse me ajudado, não sei como que eu iria passar por essa fase. Seria muito mais difícil, essa gestante comentou. E a fisioterapia para o alívio da dor, né? Segundo esse estudo, ele relatou que a assistência auxiliou muito na redução do trabalho, dessa dor no trabalho de parto.
Entre os métodos não farmacológicos para alívio da dor que foram utilizados, eles citaram a massagem, né? O banho, que é o banho de imersão na banheira, ou o banho de chuveiro mesmo, que é o mais comum, né? E a bola como os principais meios, né? Para proporcionar esse alívio, né? Conforme os relatos que a gente viu. Aí tem mais relatos. Foi bem importante a massagem, assim como a gente estava ali no chuveiro, tanto que a contração passava muito rápido, digamos assim, mais fácil, quando estava sentindo contração fora do chuveiro e sem as massagens. Nossa, era terrível. Aí eu pedia correndo para chamar a físio e já ia direto para o chuveiro. E a parte do chuveiro me ajudou muito, que parecia que tirava a dor com as mãos, né? Então essa percepção é muito legal, muito importante. E a outra gestante comentou, ó, foi mais os exercícios mesmo, os agachamentos eu achei que não ia conseguir, porque com aquela barriga enorme e ainda com dor, né? Eu olhei assim, eu falei, acho que eu não vou conseguir, mas pelo contrário, quando eu agachava, eu sentia que em vez de eu sentir mais forte aquela contração, era o contrário, ela vinha e aliviava. Aquele momento ali, nos exercícios, as massagens foram ótimos. Melhor do que qualquer remédio. Foi maravilhoso. E esse estudo, gente, é de 2000 e... Deixa eu olhar aqui. Que eu não sei se eu comentei. 2023, tá? Então, esse estudo aí com 12 mulheres, né? 12 puérperas, que relataram todos esses casos, né, esses depoimentos, que realmente a físio fez toda a diferença no trabalho de parto delas, né. E assim, todo momento embaixo do chuveiro ajudou. E tem também a questão dos hospitais públicos, tem como você pedir, fazer uma playlist das músicas que você gosta, então você deixa lá, você vai ouvindo aquela música, né. Você tem como diminuir a luz, colocar uma luz mais fraquinha, ou escolher a cor da luz, né? Então, tem tudo isso. E todas comentam, né, que independente, né, se for o parto em hospital público ou no hospital particular, vale super a pena ter a fisioterapeuta, tá? Que é diferente de doula, tá, gente? Eu atendo muitas gestantes e o pessoal tá perguntando, mas o que a doula faz e qual a diferença, né, da doula, da físio? Então, o termo doula é o quê? É uma mulher que vai te acalmar, que vai te deixar mais relaxada. Então, assim, mas tem doula que fica mais com o lado emocional da situação, né? Mas tem doula que também acaba fazendo cursos de massagem, cursos de exercícios, então, entendeu? Mas tem área para todo mundo, tem campo para todo mundo. Já trabalhei com a enfermeira obstetra, com a doula e eu como físio. Então, cada profissional sabe aonde cada um pode pisar, sabe? Até onde dá. Então, podem ficar tranquilas que uma coisa é diferente da outra, tá? E a conclusão desse artigo foi que os achados do estudo permitem concluir que a percepção das puérperas, a intervenção fisioterapêutica ajuda na redução do quadro álgico, na ansiedade, promovendo o relaxamento, além de contribuir com o suporte emocional, trazendo maior confiança e segurança, que a experiência do parto seja positiva e humanizada. É isso que todo mundo espera, né? Pra gente acabar com a violência obstétrica que, né, infelizmente, em alguns estados ainda existe e tem que tomar todo cuidado, né? E denunciar, né? Não ficar quieta. Embora não sejam necessários mais estudos relacionados ao tema, né? Destacou a importância e a necessidade de mais profissionais fisioterapeutas no centro obstétrico, tá? O nosso conselho da fisioterapia mesmo, o CREFITO 3, está com uma ordem, né,
para aumentar, tá até na Câmara dos Deputados, tudo, então ainda, né, o processo é devagar, então, mas acho que até lá, cada município tem o seu, e aí tem algumas cidades, né, do estado de São Paulo, que já incluíram, pelo SUS mesmo, o fisioterapeuta dentro das maternidades, por mais fisioterapeuta nas maternidades, que eles estão vendo que realmente é muito importante, né? Mas não são todos, né? Então tem todo um processo, devagarzinho, que todo mundo chega lá, né? Então tem que ter paciência, mas vai dar certo. E a promoção de um ambiente calmo, acolhedor, também influencia para que essas mulheres relaxem. A musicoterapia, como eu falei, com a musiquinha, também foi citado como um fator muito importante, contribuiu muito para a redução da dor e dessa ansiedade, né? E qualquer dúvida que vocês tenham, eu atendo gestante, aí todo mundo fala assim, ai Aline, porque primeiro eu faço uma avaliação e nessa avaliação eu dou uma aulinha, né? Sobre o parto, então a gente conversa, eu explico tudo, sobre as diferenças dos partos, eu mostro com ilustração e tudo. Então, as gestantes ficam mais tranquilas com relação ao parto normal. Que tem muita gestante ainda com aquele pavor que, nossa, eu vou sofrer muito, vou sair, né, vou ficar muito com dor e no outro dia também, e assim vai. E hoje em dia a gente vê que não é assim, tá? Antigamente, na época da nossa avó, né, que nem a minha avó mesmo, teve 11 filhos, então, e todos partos normais, e o mais engraçado que até tinha alguns, né, que meu avô ajudava também, tinha parteira, mas meu avô também ajudava, então, era outros tempos, né, agora não, gente, agora, e naquela época era na raça, né, então, agora não, agora tá bem mais tranquilo, então fiquem tranquilas, dá pra fazer sim, porque é fisiológico do nosso corpo, e agora tem muita técnica, muita coisa nova, né? Então que dá essa amenizada, dá essa tranquilizada na mulherada, aí tá todo mundo querendo, né? Tentar, porque é menos, a recuperação é mais rápida, né? Não é uma cirurgia como a cesárea, mas claro, tem os casos que precisam ser feitos cesárea, né? Que tá tudo bem também, né? Que a mulherada não deixa de ser mais mãe ou menos mãe, porque foi o parto cesárea. Tá? O meu parto mesmo foi cesárea, porque eu tenho um problema no quadril e eu não podia tentar o parto normal, senão eu teria que fazer uma cirurgia de quadril. Então eu falei, melhor não, né? Então a gente não tinha escolha, então eu tive que fazer o parto cesárea, né? Então, mas aí foi tudo bem, também a gestante ficando ativa, fazendo atividade física, fazendo caminhadas, enfim, com a fisiopélvica desde o início, sabe? Então tem todo um preparo, né, pro seu corpo, pro pós-parto, né? Pro puerpério ser mais leve, para não sobrecarregar, né? As articulações, os ligamentos principalmente, tá? Então fica tudo mais fluido, mais leve e as mulheres saem maravilhadas no final, né? Com o amor da vida, da sua vida, né? Que já não é o marido, é o filho, que é um presente de Deus, né? Então é isso. Eu tô aqui para qualquer dúvida, tá? Que surja, pode mandar mensagem. Tem meu WhatsApp aí também pelo Instagram. Então, qualquer hora eu tô disponível, tá? Então fiquem tranquilas. Se eu não conseguir responder no dia, mas no dia seguinte eu prometo que eu respondo, tá? Porque tá meio tumultuado as coisas. Mas a gente chega lá, né? Então tá bom, gente. Excelente semana pra vocês, tá? Pra nós. E fiquem com Deus. Na quinta-feira tem mais, tá bom? Espero vocês na quinta. Grande beijo. Obrigada. Boa noite.